Vamos fazer a leitura do capítulo 1 de Tiago. Semana passada estivemos na preparação do estudo do livro de Tiago. Falamos a respeito de algumas coisas da época. Quem foi Tiago, o irmão de Jesus, irmão de ventre, veio do mesmo ventre, mas Jesus foi gerado do Espírito Santo. Então vamos falar que ele é meio irmão de Jesus. Tiago, ele não creu durante o ministério de Jesus. Amém? Ele foi crer em Cristo, que Cristo era o Messias, o Salvador, após a ressurreição. Mas Tiago, ele cresceu muito rápido, Ele é como o segundo pastor da igreja de Jerusalém. E aqui ele já escreve uma carta preocupado com os irmãos que estão distantes. Creio que todos acharam. Diz assim Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhes-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu do que era, de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refrear a sua língua,
antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite. Meu Deus, abençoe esse estudo, esse culto, meu Deus, tudo para a tua honra e glória. Que o Senhor venha edificar a nossa vida, que nós venhamos entender, compreender, meu Deus, sair daqui com atitudes diferentes, que nós venhamos analisar a nossa própria vida, meu Pai, não a do nosso irmão, mas que nós venhamos, meu Deus, receber, meu Deus, trazer para nós aquilo que é necessário, meu Deus, para viver essa caminhada. Meu Deus, abre o nosso entendimento e mais uma vez usa o teu servo em nome de Jesus. Podeis assentar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Adora o Senhor com palmas para Jesus. Queridos, no capítulo 1, no primeiro versículo, que foi o que nós lemos a semana passada, nós já vemos aqui o autor da carta, Nós também temos os remetentes, que é para quem ele escreve, as 12 tribos que estão dispersas. Ele saúda essas 12 tribos. E para contextualizar, essas 12 tribos, que são os cristãos judeus que creram após ali no renascimento de Cristo, cristãos que receberam o Espírito Santo. Ele está escrevendo essa carta aqui para crente, por isso que é bom a gente estar aqui, por isso que é bom a gente estar aqui prestando atenção, porque é para os cristãos daquela época e é para nós também. Amém? Amém. Ele está escrevendo para os crentes que estão espalhados por Roma por conta da perseguição. Não deu para ficar com suas famílias nos seus lugares de origem. Foram perseguidos e espalhados por toda Roma, Alguns ali estavam fazendo aquele pacto intelectual com Jesus, Eu sirvo a Jesus, eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas eu também não quero fazer nada. Vou ficar no meu cantinho. E essa carta, ela tem esse propósito de resolver justamente essa questão, do crente. Hoje nós podemos dizer que tem um monte de crente assim que é Cristo em casa, vou servir Jesus de casa, vou assistir o culto de casa, Em casa é melhor, Jesus também está aqui. E naquele tempo tinha muito crente que estava diante dessa situação, até por conta de medo, da perseguição, até por conta também do que Tiago está tratando aqui nesse início da carta, que são as tentações, Ele fala de tentação e provação. Nessa primeira parte, no capítulo 1, do versículo 2 ao 18, ele vai falar das tentações e das provações. No meio disso, ele vai falar em relação à prova da fé, até o versículo 12, e do 13 ao 18, ele vai falar também da origem da tentação. Tem diferença de prova e tentação, nós vamos chegar lá. Tiago, ele que era irmão de Jesus, dá para ver no primeiro versículo a humildade dele, No primeiro versículo dá para ver como ele se apresenta, porque talvez se fosse muitos de nós, falaria: eu sou Tiago, servo de Deus e irmão de Jesus. Ele não, ele falou: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não colocou Jesus como irmão dele, ele colocou Jesus como o Senhor dele, Todo mundo sabia quem era Tiago. Tiago é o irmão de Jesus. Ele é o pastor de Jerusalém, mas aqui ele está se apresentando de forma humilde. Eu sou servo de Jesus. E ele está escrevendo para as 12 tribos, o povo de Deus, os judeus que estão espalhados, os judeus que creram em Cristo. Esses judeus estavam sofrendo perseguição tanto de Roma quanto dos judeus que não creram em Cristo, porque os judeus que não creram em Cristo perseguiam aqueles que creram. Vocês lembram de Paulo de Tarso perseguindo os cristãos em Atos? E Estevão morrendo, Estevão, um judeu que morreu por amor a Cristo. Então essa era a divisão do povo judeu naquela época. Tinha os que creram em Jesus
e tinha os que não creram. Essa divisão tem hoje, só que não está tendo a perseguição como naquela época. Mas também tem os judeus que creram em Jesus nos dias de hoje, e tem aqueles que mesmo você lendo a Bíblia para eles, explicando, eles falam, não, esse aí é um impostor, é um profeta impostor que apareceu, eles creem dessa forma. Então até hoje os judeus ainda são divididos nessa questão, uns creem em Jesus e outros ainda estão na lei de Moisés. Versículo de número 2, meus amados irmãos, primeiro pedido que ele faz para a gente é: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ou seja, ele está pedindo para os irmãos ter alegria. Quem está tendo alegria aí na hora da tentação? Na hora das lutas? É isso que ele está pedindo. E ele já começa com um pedido muito difícil para nós. Não é? Ô pedido difícil. Como é que eu vou ficar alegre se eu não estou tendo o dinheiro para comprar as coisas para dentro de casa? Como é que eu vou ficar alegre se no meu trabalho estão me perseguindo, se está tendo confusão no meu trabalho? Como é que eu vou ficar alegre se dentro de casa as coisas com a esposa ou com o marido não tá daquele jeito que a gente gosta? É difícil, não é? Se o filho está desobedecendo, se o filho está afastado, se são tantas as questões dos nossos dias de hoje, e tem coisas que é besta e a gente não consegue ficar alegre. Tem coisa que é assim. Esse dia eu estava na rua trabalhando no sol quente, a internet caiu e eu me dei uma ira. O carro da internet caiu, eu tinha que mudar de lugar e ir para outro lugar porque o sinal estava fraco, e isso já é motivo muitas vezes de tirar a gente do sério. E então hoje nós perdemos essa alegria por pouca coisa. E o que Tiago está pedindo aqui é um pedido difícil para nós. Ter alegria quando cairdes em várias tentações. Então a questão não é se cair. Irmão, se você cair em alguma tentação, primeiro vamos definir o que é tentação. A tentação que ele está falando, porque existe a prova e a tentação. A prova, ela é dada por Deus, para Deus provar a nossa fé. Por exemplo, Abraão, o Senhor falou com ele, Abraão nem conhecia a Deus, o Senhor falou com ele: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Abraão pegou e foi. Eu sei, muitos de nós não ia, mas Abraão pegou na fé e foi. Mas lá na frente, o Senhor promete um filho para Abraão, e esse filho demora, e nada, e Abraão tenta dar um jeito, arruma outro filho, com quem não devia, e aí depois chega o filho, e aí quando chega o filho, o Deus pede para Abraão: Abraão, eu quero o filho, me dá esse filho. Isso é uma prova, porque é Deus que está pedindo. Uma prova, ela vem de Deus, o Senhor pediu, o Senhor que trouxe essa situação. E na vida de Abraão, a prova da fé foi essa. Ele já tinha fé? Abraão já tinha fé? Sim ou não? É o pai da fé, irmãos. Mas veio a prova da fé, porque nós precisamos ser provados, para a gente não ficar aqui pregando, falando um monte de coisa, mas na hora de viver, não viver. Então vem a questão da prova da fé. Pra vocês terem ideia, tudo que a gente vai pregando aqui, não só eu, mas os outros pregadores também, dá 2 dias a gente é provado no que a gente fala. Dá 2 dias aquela situação ou alguma outra parecida acontece para testar se a gente só está falando da boca para fora ou se a gente está vivendo também. E é bom que a gente já fique esperto. É muito bom que a gente já fique esperto. Imagina a gente pregando e vivendo uma vida perfeita. Tudo indo bem, tudo indo tranquilo. É bom que a gente tem que ficar ligado. E tem a tentação. A tentação, ela vem de quê? Ela vem de nós, do diabo e do mundo. De nós, do diabo e do mundo. Nós somos inimigos de nós mesmos, por causa da nossa natureza pecaminosa. E tem o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Ele traz a tentação. E ainda tem o mundo, que tenta trazer para nós as concupiscências, aquelas coisas boas que a gente deseja, que não pode, e que também nem é pecado, mas também não é para nós. Deus não chamou a gente para ter aquilo, para viver aquilo,
e a gente quer muitas vezes. Então, isso é uma tentação. E Tiago está falando desse tipo de tentação. A tentação que é de nós mesmos, a tentação que é do inimigo e a tentação que é do mundo. Então ele está falando aqui para ter alegria quando vir essa tentação. Por que ele está falando isso? O apóstolo Paulo também fala isso. Porque em todas essas dificuldades que a gente passa, todas essas questões elas podem se reverter. Como assim? A gente pode tirar proveito dessas situações difíceis que acontecem na vida. Muitas das tentações é a gente que causa, muitas delas é o inimigo que coloca, mas se nós, olha o que Tiago oferece, se nós tiver o comportamento correto, a tentação que era para nos destruir, a gente passa por cima dela e nós saímos vitoriosos, com uma vitória que, se não fosse a tentação, nós não iríamos receber. Olha que interessante isso. A gente pegar aquilo que é ruim, que está machucando, aquilo que quer nos atrapalhar e transformar em algo melhor, que é algo espiritual. Então, Tiago, ele tem essa sabedoria, uma paciência muito grande de ensinar justamente isso para o povo de Deus, de pegar a tentação, de pegar a dificuldade e transformar ela em um triunfo, em um benefício, em algo mais glorioso. Quem está entendendo? Então vamos lá. Versículo 3, ele fala a respeito do saber. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A tentação, ele está falando aqui agora de prova, que é uma provação. A prova da nossa fé produz paciência. O que a prova trouxe na vida de Abraão? Abraão tinha fé, mas depois da prova, o título dele é pai da fé. Ele já tinha muita fé. Depois da prova, pai da fé. Nessa circunstância aqui, a prova que o Senhor, que Ele quer que nós saibamos, é que a prova da nossa fé ela vai produzir alguma coisa. Vai produzir algo. Na vida de Abraão, o que produziu? Quando o Senhor resolve provar Abraão, Abraão vai levar o filho para sacrifício, mas Abraão vai sabendo, ele vai tendo a certeza de que o menino ia ressuscitar. Abraão, ele vai com a certeza de que Isaac ia ressuscitar. Ele sabe que o Senhor tem poder de ressuscitar. Então ele não vai para a prova com medo. Ele não vai para a provação com medo. Quando ele levanta o machado, ele não está provando o Senhor. Ele já sabe, quando ele vai matar o menino, ele já tem a certeza de que o menino vai ressuscitar. Então, de fato, ele ia fazer. De fato, ele ia fazer. Só que o Senhor não recebe sacrifício humano no sentido de matar alguém para oferecer para ele. Ele não recebe. Abraão provavelmente não sabia disso, porque ele, de fato, ia sacrificar Isaac. E nesse período, ele teve a fé dele aumentada através de uma provação por conta da atitude correta. O versículo 2, ele trata a respeito da gente considerar as questões, a gente analisar as coisas. Porque para a gente ter a atitude correta, a gente tem que analisar, considerar as coisas. No versículo 3, ele traz a respeito do saber. A gente tem que saber dessas coisas. Ele vai falar da gente saber das coisas mais vezes aqui. Porque ele quer que o povo de Deus saiba dessas coisas. Tem gente que deixa passar batida essas questões, mas o saber dessas coisas é importante, porque após a gente se converter, é certeza que a gente vai passar por isso. Olha só o versículo 2. Tem de grande gozo quando, não é se passar, é quando passar, ou seja, tem certeza que vai passar. E outra coisa, quando cair, dizem várias, ou seja, não é só uma ou outra, não é uma prova por ano, não é uma tentação por ano, não, é várias, irmãos. Tem umas que a gente passa que a gente nem vê.
Tem umas que a gente passa que é rapidinho. Tem umas que a gente passa que a gente nem liga por causa das anteriores, que já foi mais pesada. Mas tem umas assim que pega a gente de jeito e a gente fica anos e anos ali naquela situação. Deus tem misericórdia, meu Deus me ajuda. E é desse jeito que a gente vai levando a vida. Versículo de número 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Aqui entra outro verbo, que é o verbo analisar. A gente tem que se analisar. O que está faltando? Às vezes é isso aqui mesmo, paciência. Às vezes está faltando paciência. Às vezes está faltando mansidão. Às vezes está faltando mais fé. Mas a intenção de Tiago aqui é aquela daquelas questões dos Gálatas 5. Nós precisamos ter fé, paz, os frutos do Espírito. Ele quer que nós tenhamos tudo completo, não falte nada. A pessoa perfeita, irmãos, não é aquela pessoa que está andando no carrão, que tem um cabelo mais bonito, que tem a aparência linda, que tem a casa maravilhosa, que tudo é... Não. O perfeito aqui, a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, é o fruto do Espírito na vida do crente. Tem que ter, e tem que ter todos. Não é um, porque é um fruto só. Então, ele está trazendo aqui que a gente tem que ter a paciência para essa obra se completar. E como é que essa obra ela se completa na vida da gente? Através das provas e das tentações. As tentações, ela é justamente para a gente. Justamente para os animais, o Senhor alimenta o tempo todo. O reino animal está aí sendo alimentado, os passarinhos, coisa mais linda. Os passarinhos já sabem onde tem a comida deles, o Senhor os alimenta. Agora nós, o Senhor cuida de nós, mas para nós tem as lutas, tem as tentações e tem as provas. Os anjos não passam por essas dificuldades, porque os anjos não têm o risco de cair. Isso aconteceu só uma vez, e os anjos que são santos, eles não têm o risco de cair. Então eles não precisam ser provados em nada. Eles não precisam ser provados nem testados. Agora nós temos a escolha de estar aqui fazendo a coisa certa ou de sair daqui e tocar o terror por aí. Nós temos essa escolha e por isso que o Senhor está permitindo sempre a gente passar por essas lutas e por essas provações, e a mesma coisa que estava acontecendo com os judeus dispersos naquela época. Então, para a gente ser completo, essa obra ela tem que se concretizar. Lembra do hino? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Versículo 5. E se alguém de vós, para passar por isso aqui tem que ter um negócio, que é sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Olha que interessante o que ele trouxe aqui. Porque ele está falando para quem não sabe dessas coisas e para quem já caiu em tentação. Então ele está oferecendo a opção da pessoa buscar sabedoria e falando para a pessoa que se ela buscar, o Senhor não vai jogar na cara dela aquilo que ela já errou. Porque muitas vezes na prova a gente faz isso. A gente está na tentação, a gente erra e a gente fala, não, agora eu vou conseguir. E a gente cai de novo, a gente erra. E a gente vai lá e erra de novo. E fala, não, agora vai, e cai de novo e fica frustrado, e nisso fica anos. Mas ele está oferecendo aqui uma sugestão, ó. Se tá acontecendo essas questões, é falta de sabedoria. Peça que Deus dá sabedoria de graça, Deus dá deliberadamente para quem buscar, para quem pedir, ele vai dar sabedoria. E quando receber a sabedoria, ele não vai tacar na cara, ó, tá vendo? Você errou, você fez aquilo. Não, Deus não faz isso. Deus te dá sabedoria para você vencer. Deus te dá sabedoria na expectativa de que você vença aquele processo e esteja preparado para o próximo. Que é assim que é a vida do crente. Então, sabedoria, irmãos, é uma coisa que a gente tem que pedir. Eu lembro quando eu era jovem, 19 anos, eu lembro que
orava, Senhor, sabedoria, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria. Eu ia para a igreja, as irmãs que oravam por revelação, aqui tem um jovem que está pedindo sabedoria, eu falei, sou eu, já levantava sabendo que era eu. E aí eu tô nas lutas hoje, eu falei, oh Deus, era para eu ter pedido mais, parece que eu pedi pouco, precisava de mais. Então, Deus dá, irmãos, Deus dá. Já teve muitas lutas vencidas, mas tem outras para vencer e Deus, Ele oferece a sabedoria. Provérbios capítulo 8, lá fala, quem buscar vai achar. Quem quiser vai achar. Não é negada a sabedoria. E sabedoria não é estudo. É muito bom isso. Que sabedoria não é estudo. É para todo mundo. Tem gente que não teve a oportunidade de estudar, de estar na escola ali, completar os estudos, faculdade, doutorado. Tem gente que fez tudo isso e não tem sabedoria nenhuma. E tem gente que não fez nada disso e é uma bênção em sabedoria, sabe dar conselho, que esse conselho de vó, que esse conselho de mãe, que é bom. Então, não tem a ver com estudo, mas tem a ver com vivência. E a vivência, ela vem de passar dificuldade e saber resolver os problemas. Essa sabedoria o Senhor quer nos dar. Amém? Amém. Versículo 6. Peça, porém, com fé. Não adianta pedir sabedoria para Deus e falar, não. A sabedoria aqui ele está colocando como algo valioso. Digamos que você não tem R$1 no bolso, mas você está orando com fé que você quer comprar um carro zero. Se você pedir com fé, Deus te dá. Se você pedir com fé, Deus te dá. A sabedoria, ela não é algo mais valioso do que isso? Ela é mais valiosa do que isso. Tanto que Salomão não escolheu riqueza, Salomão sabia que a sabedoria era algo muito mais valioso. E aqui é necessário ter fé, não é oração de rotina, Senhor, me dá sabedoria, não, é buscar mesmo. Buscar a sabedoria que o Senhor tem para dar. E aqui ele coloca a questão, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, pedir sabedoria sem fé não vai receber, porque a sabedoria é uma busca. Igual a gente busca ao Senhor, igual a gente busca a Deus, a gente precisa buscar também sabedoria. Esse assunto aqui, ele continua ligado ao anterior por causa dos problemas que tinha naquela época. Ele diz no versículo 9, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, está falando aqui para aquele irmãozinho de condição humilde, para quando Deus exaltar ele ficar alegre, ficar feliz. Porque, por incrível que pareça, tem irmãos que quando Deus começa a abençoar, ele não quer. Tem gente que não quer as bênçãos de Deus, não. Tem gente que está satisfeito com a vida que leva. E já o rico, ele está falando para o rico ficar feliz com o seu abatimento, com a sua humilhação. O irmão, o humilde, de condição humilde, já tem pouco, né? O humilde, ele já está acostumado a passar pela prova. O de condição humilde, ele já está acostumado ali com o sofrimento, com a falta das coisas. E o rico, muito pelo contrário, ele está acostumado com a condição boa que ele tem. Só que Deus, ele faz também as coisas se virar. Ele também abençoa o pobre e também muitas vezes abate o rico. Vocês estão entendendo? E as duas situações é tentação. As duas situações são questões de dificuldades. É uma tentação para o pobre também ter coisas boas? Muitas vezes sim. E para o rico não é uma dificuldade muito grande dele ter que rebaixar as suas condições. Mas Tiago está oferecendo a questão da sabedoria
para esses dois tipos de pessoas saberem lidar com essa situação. Então, se nós é um ou outro, a gente precisa de o quê? Independentemente de sabedoria, porque a tentação ela vai vir para quem? Para todos. Deu para entender? Ele vai explicar essa situação dando certeza dessa mudança, ó. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu esplendor perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos, ou seja, nada é seguro. A pessoa pode ser rica e fazer o melhor investimento do mundo, está sujeito a ficar pobre. Qualquer rico hoje, ele tem esse problema. Na crise de 2008, foi uma crise muito avassaladora no meio dos ricos. Muitos se suicidaram, pularam de prédios, porque não ia conseguir mais ter aquela vida boa que tinha. Muitos se suicidaram, morreram. Alguns mataram a sua família e se mataram depois. De tão sério que foi a questão. Então, Tiago está oferecendo nessa situação sabedoria, porque é certeza que essas coisas vão acontecer. Olha o que ele fala no versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então você vai passar pela prova, vai passar pela tentação, mas vai passar com sabedoria e vai passar alegre, porque você está de olho em uma recompensa, em uma coroa. E isso vai ser todo mundo vai passar por essas questões. Agora tem aquele que vai ter sabedoria de passar e tem aquele que vai ficar para trás. Tem crente que está 30 anos na mesma luta. Tem crente que está naquela mesma situação desde que se converteu, porque falta sabedoria. Versículo de número 13. A partir de agora ele vai falar a respeito da origem da tentação. A origem da tentação. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Porque a tentação, ela vem do que é impuro. A tentação, ela vem do que é impuro. Algo que a gente quer, mas aquilo não é santo. Então Deus não vai mexer com essas coisas. Deus não vai colocar a mão em uma coisa impura para colocar na minha frente e na sua frente. Não. Isso vem de quem? Do maligno, ou dos nossos próprios desejos de nós mesmos, ou o mundo, o sistema do mundo faz isso. Mas não vem de Deus. Então não tem como assim, Deus está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Agora Deus está me provando, aí é outra situação. Deus, quando prova, é para a gente ser aprovado. Mas até para passar pela prova de Deus, a gente precisa de sabedoria. É necessário ter sabedoria. Então, a origem da tentação, ela vem disso. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando é atraído, ó a prova, quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí tem a questão. É justamente aquilo que a gente quer, que a gente acha assim, nossa, se eu fizesse isso, ia ser bom demais. Aquele desejo pecaminoso que a gente ainda tem. A gente é tentado por isso aqui também. E o problema é que o diabo sabe o que a gente gosta. Porque um dia a gente também já esteve lá no mundo. E ele nos observa desde o nosso nascimento. Ele sabe a nossa vivência, sabe a nossa personalidade, ele sabe como nós nos comportamos, o que é difícil para nós. Mas em Coríntios 13:10 diz que o Senhor não permite que a tentação seja maior do que nós podemos suportar. Antes provê para nós o escape. Deus é bom demais, irmão. Porque se não fosse o controle de Deus ali, a gente caía facinho. A gente caía facinho no que a gente quer. Aquilo que é a nossa fraqueza, se aparecesse de mão beijada para nós, a gente caía facinho.
Porque não ia simplesmente aparecer, ia ter toda uma preparação do diabo para na hora certa a gente cair. Mas o Senhor, pela tua graça, Ele provê para nós o escape. E Ele é mais rápido do que o diabo para isso. É antes da tentação que Ele provê o escape. Isso é tremendo. Versículo de número 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então olha a questão. Primeiro começa com a tentação. Se cair, aí cai no pecado. E aí cai no pecado, muitos caem. O problema mesmo é quando o pecado é consumado. O que é o pecado consumado? Pecado consumado é quando a pessoa ela toma coragem para pecar. Não é que ela escorregou, não é que ela foi um momento de fraqueza, não. É quando ela tem coragem. Sabe aquela pessoa que ela peca, mas ela tem a justificativa. Ela tem na cabeça dela o porquê que ela está fazendo aquilo daquele jeito e que ela já fala de um jeito que todo mundo tem que concordar com ela diante daquela situação. Isso é um pecado consumado. E o pecado consumado gera o quê? A morte. Então esse trecho, do 13 ao 18, é a origem, né, da tentação. Então ele sugere no versículo 16, não erreis, meus amados irmãos. Ou seja, fuja dessa situação. Não erreis, meus amados irmãos. Olha a questão. Ele está falando para a gente não errar e vira a opção para Deus. A gente vai lutar para não errar, mas a gente tem que saber do que ele está falando nesse próximo versículo. Ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, eu não errei, beleza, eu estou vivendo certinho, mas não quer dizer que a glória é minha. Não quer dizer que sou eu que estou vivendo certinho agora. Olha como eu sou bom. Não. Toda boa dádiva, todo dom perfeito de Deus, ele vem da onde? É do alto, é papai que dá. É o Espírito Santo nos ajudando. Se não for o Espírito Santo, meu irmão, é errar o dia todo. É errar o tempo todo. Então ele vira a questão de toda a glória ser para Deus, até na nossa santidade, até no nosso caminhar. Olha só, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Dom perfeito. Pregar, ajudar o próximo, ter amor, compaixão, generosidade, ter fé, ter paciência, ter mansidão, todo dom que o Senhor dá, perfeito, incluindo a própria salvação, vem do alto. Não é com a gente essas coisas, é o Senhor que dá e capacita a gente para usar. Mas não vem de nós, nós não nasceu bom com essas coisas. Nós não nasceu bom nessas coisas. Isso vem do alto, descendo do Pai das luzes. Muito interessante ele usar esse termo, Pai das luzes. Quem fala muito essa palavra, Pai das luzes, é minha sogra. Quando eu estava lendo, eu lembrei dela. Ela falou, ô Pai das luzes. Ele usa esse termo, mas não no sentido de um pai criador, mas ele usa no sentido de um pai que clareia a nossa caminhada. Com toda essa boa dádiva, todo esse dom perfeito, é ele clareando para a gente caminhar. É ele clareando. Olha a questão. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele entrega isso e ele não vai ter como ele dá para a gente algo errado. Um dom perfeito, uma boa dádiva, algo bom. Não tem variação porque é tudo bom. É tudo perfeito, é tudo em santidade que ele nos entrega. E clareia o nosso caminhar. Então, não tem variação, não tem mudança, vai ser sempre isso. Do jeitinho que foi para esses cristãos aqui, para nós não muda, continua a mesma coisa. No versículo 18, ó, segundo a sua vontade. Nem todo mundo ele vai dar igual, mas é conforme a vontade dele.
Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nos gerou. Nos gerou aqui não é questão de criação, de nós sermos feitos, mas sim de ser gerado. Justificação, regeneração. Quando nós levantamos a nossa mão para Cristo, nós fomos gerados de novo. Aqui é novo nascimento. Igual ele falou para Nicodemos, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Ele nos gerou. Essa carta ela é para esse tipo de pessoa, que foi gerada pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha que maravilha. Aqui já é para aquele povo, primícias. Nós podemos ver por esse lado, é uma boa explicação também por esse lado de primícias. Por exemplo, quando o irmão Laurindo está lá com a plantação dele enorme de café. Aí ele vai lá, café, tá ótimo, mas ele vai lá na colheita, na melhor de todas, e ele vai puxar esse café, vai tirar para olhar para esse café e ver se esse café tá bom. Ali foi o quê? Os primeiros que ele puxou, não foi? Foi as primícias que ele tirou ali para torrar, para ver se aquele café é um café de qualidade. Se aquele café que ele tirou primeiro ali foi um café de qualidade, os outros também são, né? Aqui é as primícias daquela época. Os primeiros cristãos. E ele está advertindo que esses cristãos foram gerados pela palavra. Eles foram gerados pela palavra. E o Senhor está olhando para eles como primícias. Os primeiros frutos, a primeira plantação, os primeiros são eles. E quer que eles estejam bons, porque deles vêm os próximos, e de fato veio. Porque o Novo Testamento começa a ser escrito através da primícia, através dos primeiros. Os primeiros gerados pela palavra, a palavra de Cristo Jesus. E aí, foi tão bom o primeiro fruto, irmãos. Foi tão bom a primeira colheita, que gerou palavra para nos alimentar até nos dias de hoje. Os primeiros frutos foram sementes que estão produzindo até os dias de hoje. Olha que lindo isso. As primícias do Senhor, que eu não sei se tem correlação com aquelas de Apocalipse, que João fala das primícias, que viu as primícias cantando um hino que ninguém podia aprender a cantar, e que eles não tinham falsidade nem mentira, e não tocaram em mulher em momento algum. Eu não sei se tem relação com aquela primícia que João fala na carta de Apocalipse. Mas essa aqui, vendo por esse lado, é algo lindo, que as primícias do Senhor, aqueles primeiros cristãos, eles estavam sendo cobrados acerca do seu comportamento de fé, de tentação, acerca de sabedoria, para que fossem a primícia do Senhor. Eu acho isso lindo. Agora o assunto muda. Temos pouco tempo para o próximo assunto, mas o assunto ele muda, porque aqui agora vai falar a respeito da prática da palavra de Deus. Prática da palavra de Deus. Versículo 19. Pega pra gente e a gente tem que absorver isso aqui. Sabeis isto, ou seja, saber, quer que a gente saiba, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso aqui é pra gente demais, irmão. Isso aqui é para todas as épocas. Ou o ser humano ele é muito impulsivo. Ele vê uma coisa e já sai falando. Outro tá falando, ele quer falar por cima. A gente é assim demais. A gente precisa resolver isso. Atos capítulo 15 está tendo um problema na igreja, um problema que eu tenho falado muito. O problema era, naquele tempo, o legalismo. Chega o apóstolo Paulo e Barnabé em Jerusalém, e eles vêm de viagem missionária e vai para Jerusalém, para o meio dos judeus, com aquela renca de crente acompanhando eles.
E aí eles chegam em Jerusalém e eles começam a falar das maravilhas que o Senhor tinha feito, das coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito. Aí, quem tá lá? Pedro e um monte de crente judeu. Aí os cristãos judeus olhou para aquele tanto de crente gentil, que o apóstolo Paulo era apóstolo dos gentios, pregava para quem não conhecia a Deus, e ele fala, e aí os judeus da igreja começou a falar, esse povo tem que circuncidar, senão vai tudo pro inferno. Vai tudo pro inferno. Pedro fica logo com raiva, se levanta na igreja e fala, gente, eu fui o apóstolo escolhido pelo Senhor. E o Senhor nos chamou para ser dessa forma. Mas eles são salvos pela graça de Cristo Jesus e têm que se conservar dessa maneira. Pedro chamou a atenção. Depois o apóstolo Paulo e Barnabé começam a pregar de novo acerca das maravilhas que o Senhor tinha feito. E aí vem Tiago. Tiago já tinha ouvido toda a situação. E aí Tiago vai aconselhar o povo que... Aí ele pega a fala de Pedro, assim como Pedro falou, assim como os demais irmãos falaram dessas bênçãos, das bênçãos que o Senhor tem feito, eles têm que se conservar assim, pois eles são cristãos, eles foram reconhecidos pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, têm que se conservar assim, não precisa de nada disso. Tiago na maior paciência. Pedro foi impulsivo, mas era a personalidade, temperamento dele. Mas Tiago esperou todo mundo falar, esperou toda a confusão se acalmar, ouviu todos os lados. Tiago ouviu o lado do apóstolo, viu o lado dos crentes, viu o lado de Pedro, para depois ele ter a palavra e acalmar a situação e ficar ali tudo de forma pacífica. Está em Atos capítulo 15. Então Tiago está falando de uma coisa que ele é desse jeito, que ele faz dessa forma. Ele está trazendo um ensinamento que de fato ele vive esse ensinamento. Ouvir mais, falar menos, irar menos. A ira é um problema, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aquela vontade de você ir lá e resolver aquele problema. E se eu pudesse ir lá agora e resolver aquela situação na força do ódio. Mas aí, meu irmão, é você que está fazendo, não é Deus. E quando Deus faz, fica tudo perfeitinho. Na vida de vocês, eu sei que Deus já fez justiça acontecer e vocês viram como é que é melhor. Porque quando a gente faz, parece que só vai acumulando os problemas, né? E a gente não tem a temperança. Quando a gente quer fazer justiça, a gente quer fazer o dobro do que foi feito. Fulano merece agora o dobro, 2 vezes mais. Não é olho por olho e dente por dente, não. É um olho por 2. E dente eu arranco todos os outros, se me arrancar um. A justiça do homem é desse jeito. Só Deus é justo. Amém? Versículo 21. A partir do versículo 21, é uma preparação para receber a palavra. Veja comigo, ó. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, santificação para receber algo novo, para receber algo puro, algo preparadinho da parte de Deus assim, ó. Mas tem que ter santificação. Não tem como, irmão, receber uma palavra, vir para a igreja. Pode ser o pregador, o melhor que tiver. A pessoa tá lá, acabou de assistir a tarde toda de novela que passa na televisão. Vai chegar aqui e vai prestar atenção no quê? No que a pessoa vai prestar atenção na igreja depois de assistir uma tarde de novela? Eu sei que os irmãos não fazem isso, mas não tem como. E o povo, e a situação é essa, ó. Pelo que rejeitando, ficar limpo dessas coisas. Tem que ficar limpo, rejeitando toda imundícia. Roma tinha imundícia demais.
Ele está falando isso para os judeus daquela época, mas para nós também, hoje, o Brasil é que bem tem imundícia. A nossa imagem estrangeira é péssima por causa da imundícia brasileira, de prostituição e muitas outras coisas. E aqui ele está falando disso, ó, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, tem gente que tudo na boca dela é malícia, tudo é malícia. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Para receber essa palavra tem que estar o quê? Limpo. Senão não vai ter fé. E a salvação vem por meio da fé e da graça de Cristo. Então, aqui é para receber a salvação na nossa alma. Versículo 22, vamos adiantando. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aquela pessoa que fala bonito, aquela pessoa que ela sabe falar, mas em volta dela, todo mundo fala assim, esse aí não. Não, esse aí não vai não. A gente tem muitos assim, sabe falar, mas a vivência da pessoa, ela é outra coisa. Olha o exemplo que Tiago usa para falar disso. Ó. Porque se alguém, versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural no espelho, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu como era. De fato, quando a gente olha no espelho, a gente não sai lembrando da nossa cara, sabe? A gente olha no espelho, tá tudo bem, a gente sai dali com a consciência de que tá tudo bem, mas a gente não fica lembrando de como é o nosso rosto. E ele tá dando um exemplo aqui, ninguém fica lembrando da própria cara depois que tá saindo. Eu mesmo, se tiver uma espinha aqui, eu já nem sei. Eu não lembro. Não fico caminhando na rua lembrando da minha cara que eu acabei de ver no espelho. Ninguém. É esse exemplo que o Tiago tá dando para uma pessoa que fala bonito, fala muito bem, fala o que tem que fazer. E você quer ver aqueles que olham, aponta o dedo pro outro. Aí aponta o dedo, tá todo mundo errado, todo mundo pecado. É desses que Tiago tá falando. É desses que Tiago tá falando. Que é como alguém que olha no espelho e logo se esquece do seu rosto. Aquele, porém, que atenta bem, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem, é o que a gente luta para fazer aqui, toda quinta-feira. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidos, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, não é estudar aqui, irmão, chegar em casa e passar a semana à toa. Isso aqui é pra gente meditar, trazer pra nossa vida. Nós vamos ser testados nisso aqui mesmo. Eu já venho pra cá sabendo. Eu já estudo sabendo. Eu vou fazer e depois o Senhor vai me provar em todas essas situações aqui. Ele vai permitir que situações aconteçam para eu fazer aquilo que eu tô falando. E é assim com a gente. Com todos nós. É por isso que a gente tem que ter a vigilância aqui, ó. Atentar bem para a lei. Atentar bem. A lei perfeita aqui que ele está falando, repare, não é a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela veio como sombra daquilo que ainda ia acontecer. Aí vem Jesus e a lei torna perfeita, porque Jesus cumpriu. Ninguém tinha cumprido a lei. Então a lei perfeita, o que tem na lei perfeita? Liberdade. Isso é uma bênção, mas também é um perigo. Já parou para pensar nisso? Se tem uma coisa que a Bíblia nos dá, é liberdade. E não sou eu que estou falando, não. O próprio apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ele falou, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém que eu faça. Nem tudo convém que eu faça. E a gente sabe mais do que não pode fazer do que
daquilo que pode. E a lei perfeita de Deus é liberdade. Mas sabe que liberdade é essa? Liberdade para dizer não para aquilo que não convém. De a gente olhar e falar, não, não vou, não quero. Não é não posso, é eu não quero. Isso é liberdade. E olha só, a lei perfeita de Deus nos deu liberdade. Enquanto que o pecado escraviza. O pecado escraviza. Mas a lei perfeita, ela traz liberdade. Versículo de número 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua antes, engana o seu coração, a religião desse é vã. Lembrando, semana passada nós falamos a respeito dos problemas daquela época, e um problema muito grande daquela época, né? Daquela época, era a língua do povo. Por isso que ele está trazendo vários assuntos aqui, por enquanto de forma meio salteada. Ele fala, ainda no capítulo 1, ele fala do rico e do pobre. Aqui ele já traz a questão do discurso, depois agora da língua. Vocês estão vendo que ele está trazendo os problemas da época de forma ainda um pouco salteada, ainda um pouco desordenado, mas ele está alfinetando os problemas daquela época que tinha. Então, aqui, ó, se alguém entre vós cuida ser religioso, vamos falar um pouco disso, religioso. Hoje a gente tem um negócio de falar assim, a tal da religiosidade. O problema é a religiosidade. Não tem como a gente estar aqui sem religião. Não tem como, tá? Não tem como. Por exemplo, eu sou de Jesus, eu não sou de nenhuma religião, eu sou de Jesus. Mas não tem como. Porque Jesus tem que ter fé e tem que praticar alguma coisa. Tem que praticar, tem que estar em comunidades de pessoas que praticam aquela coisa. Então é religião, né? Não tem como a gente falar assim, vamos tirar a religião e deixar só Jesus. Não dá. A gente vive em uma religião, que é o cristianismo, os cristãos que creem em Cristo Jesus. Só que no meio do cristianismo aí tem uma bagunça de repartições. Eu sou batista, assembleano, eu sou católico, e aí tem uma misturaiada, né? Mas a base, o pilar é o cristianismo e a Bíblia. Então não tem como separar essas questões. Então, olha a questão que ele está tratando. Se alguém entre vós cuida ser religioso, ou seja, se diz que é crente, se diz que faz as coisas certinhas no sentido moral e ético das coisas, e não refreia a língua, quer fazer tudo certinho, mas a língua não consegue refrear, tá errado. Engana o seu coração, a religião desse é para nada. Porque se com as minhas mãos eu consigo fazer o bem, mas a minha língua é igual um espinho que sai atirando no irmão, aí é vã. Tá ajudando com a mão, mas tá enfiando a faca. A religião é uma hipocrisia dessa pessoa. Inclusive, isso vale para qualquer religião até. Agora, olha a questão que ele traz. Versículo 27. A religião pura e imaculada. Olha, aqui, qual religião que é pura e imaculada? É servir a Cristo. Servir a Cristo é a religião pura e imaculada. Para com Deus, o Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha que interessante, eu queria falar 5 minutos desse versículo. Tem um povo hoje, que é aqueles que Cristo em casa, eles querem servir a Cristo de casa. E eles falam assim, não tem religião, meu negócio é Jesus. O negócio é Jesus. E aí, quando vai debater com eles, eles falam bem assim, a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Só que eles não falam esse final aqui, ó. O final aqui fala, ó, e guardar-se da corrupção do mundo. Nunca cita essa parte.
É só a parte, é cuidar do órfão e da viúva. Tem essa hipocrisia no meio daqueles que não quer estar no meio do povo de Deus. Tem essa hipocrisia. Agora, outra questão. Visitar os órfãos e as viúvas. Naquele tempo, era complicado ser viúva demais. Hoje já é, né? Mas naquele tempo a viúva ela não tinha o direito de receber a herança do marido. Para ela receber a herança do marido, ela tinha que ter um filho. E se não tivesse, e mesmo assim, às vezes, o marido morria todo endividado. Aí não sobrava nada para a família e tem vezes que a família ainda tem que trabalhar para aqueles que devia. Então, era uma situação terrível. Se perdesse o marido e os filhos fossem pequenos, os meninos, as crianças que iam ter que trabalhar para sustentar a casa. Então, era uma situação muito difícil. O apóstolo Paulo, ele trata de uma situação como essa. Por exemplo, eu esqueci qual carta que é, mas tem uma carta em que o apóstolo Paulo, ele lida com a situação. O povo cobra dele com relação aos mantimentos das viúvas das viúvas da época. Porque naquele tempo a igreja sustentava as viúvas. O que acontecia? Muitas vezes faltava essas questões. Então o apóstolo Paulo adverte os familiares a cuidar da viúva. Aí ele fala aquele versículo que a gente conhece: aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio e negou a fé. Ou seja, a família tinha que cuidar. Aqui nessas questões, a situação, de fato, até no Antigo Testamento, era difícil para o órfão da viúva. Hoje também é difícil. Nós vemos situações que são... Esse dia eu levei uma mulher, duas mulheres na verdade, era 1h da manhã, duas mulheres saindo de um evento e indo para casa. E aí uma conversando com a outra, mulher, a gente trabalhando tanto e fulano atrasando o pagamento da gente, a gente deixando nossos filhos em casa. E aí uma foi e perguntou para a outra do marido, que elas se conheceram no evento que elas estavam trabalhando. E aí ela perguntou: não, meu marido já morreu faz 4 anos. Ela: é sério, mulher? Morreu latrocínio, lá no Saruê, roubaram ele e depois mataram ele. Ela: meu Deus do céu. E aí a mulher, ela trabalha no serviço fixo e ela, no final de semana, vai para eventos de casamento, essas coisas, para trabalhar e deixa os filhos em casa. Ou seja, até nos dias de hoje é difícil. Mas naquele tempo, as mulheres não podiam fazer nem isso. Mas qual é a questão agora do órfão e da viúva? A viúva hoje recebe também pensão do marido. Quando não tem alguma herança, minha mãe, por exemplo, ficou viúva e foi pensionista. Até ela começar a receber a pensão, buscar na justiça. Eu lembro que minha mãe, quando a gente era criança, ela fez uma campanha na sede mundial para ela conseguir. Meu pai tinha que ter trabalhado mais 2 anos de carteira assinada para poder conseguir minha mãe receber a pensão. Mas mesmo faltando esses 2 anos, minha mãe fez uma campanha na sede mundial e correu atrás da bênção dela e conseguiu, e é pensionista até hoje. Naquele tempo não tinha isso. Mas hoje tem muitos necessitados. Muitos necessitados. E eu estou falando, por enquanto, só da questão financeira. Só da questão financeira. Mas também, essa visita, ela é visita de apoio para uma pessoa que está em luto, para uma pessoa que está sofrendo. Isso aqui, irmãos, se a gente pode ficar aqui pregando todo dia, essa igreja cheia de crentes todo dia, se na hora desses acontecimentos a gente não estiver lá, é tudo em vão. Se a gente não ajudar o necessitado nessas horas, órfão, viúva, alguém que necessita, agora eu estou falando de alguém que necessita. Uma coisa é ajudar gente que necessita, outra coisa é ajudar preguiçoso, viciado, essas coisas, aí é diferente.
É diferente. Se for ajudar viciado, tem que ajudar ele a sair do vício. Não sustentar. Vocês estão entendendo? Então, nessas questões nós temos que estar. E outra coisa também, que é uma é a ajuda e a outra coisa é a santidade. Afastar da corrupção do mundo. Afastar da corrupção do mundo. Não cabe a crente ficar defendendo político. Ainda mais, nós nem sabemos o que o político faz lá. Nem tá lá vendo as contas dele, vendo transação, nem tá investigando nada e crente, não, é fulano de tal. Não cabe a nós, irmãos. Aqui, ó. E nas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Apartar. O mundo segue de um jeito, tá? O mundo só nega imposto, tá? O mundo dá um jeitinho para tal coisa. Afastar de toda a corrupção do mundo. Ter a nossa vida íntegra, certinha, correta. A gente caminhar de maneira correta. Então há duas questões. Tem que ter a ajuda, a generosidade e ter a santidade. Deu para entender? Alguém tem alguma pergunta ou quer falar mais alguma coisa? Nunca mais vocês falaram? Então, vamos ficar de pé, fazer oração, pedir para Deus nos abençoar e guardar. Amém, irmãos? Semana que vem vai estar falando mais daquele assunto do rico e do pobre. Nós vamos tratar mais a respeito disso, a respeito de uma fé genuína, tá? Não fazer acepção de pessoas. Nós vamos falar bastante disso e creio que os irmãos vão estar aqui para a gente aprender juntos. Amém? Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por esse estudo. Que o Senhor venha derramar, meu Deus, a tua graça, meu Pai, sobre nós. Venha nos abençoar, meu Pai. Derrama a tua graça, meu Deus, sobre nossas vidas, meu Pai. Venha nos abençoar. Derramar, meu Deus, mais, meu Deus, entendimento da tua palavra. Que nós venhamos, meu Deus, analisar a nossa vida, meu Pai. Buscar, meu Deus, sabedoria. Buscar conhecimento, meu Pai. Começar, meu Deus, a te pedir mais, meu Deus, sabedoria. Começar, meu Deus, a nos entregar, meu Deus, que o nosso discurso não venha ser, meu Deus, da boca para fora, mas que nós venhamos, meu Deus, praticar e viver, meu Deus, essa palavra. Derrama essa graça, meu Deus, sobre nós aqui nessa noite, porque nós precisamos, meu Deus, das suas boas dádivas, do dom perfeito, ó Pai. Derrama a graça sobre nós, que é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.